O que eu me pego pensando é sobre a rosa, não é? Na verdade, a rosa, o lírio, o Xuxaná, enfim, o que a gente deve entender disso, a rosa, né? Que tem pétalas, é, é a rosa mesmo, né? Porque tem espinhos, enfim. E o nosso sábio, um judeu, chamado Rabi Ezequiel, que andava com o Rabi Shimon Bar Yochai, né? Porque um falou, um deu aula, o outro escreveu, e foram 10 sábios que escreveram o Zohar Kadosh. Está daí a proibição de não poder se estudar a Torá sozinho, né? Pode até se fazer, ninguém é proibido de nada, mas haverá muita dificuldade e muita dor de cabeça, fora os ataques espirituais. E aí a gente vê que aqueles alunos que são assíduos nas aulas, não faltam. Aqueles que podem, todos os dias estão 4 horas da manhã, às 19 horas, eles estão o quê? Eles estão abrindo um leque, eles nem imaginam. Eles estão abrindo porque o Zorra já deixou tudo preparado, inclusive foi falar no Zorra, olha, o eunuco não se preocupe se ele não estiver entendendo nada, porque não é para o corpo, é um trabalho espiritual. Se a tua alma não está sentindo nada, não se preocupe, continua estudando. E o Zorro ainda fala mais, a sua alma está salva. Exatamente, olha que coisa incrível. A sua alma está salva. Então, vamos seguir aqui então. O Rabi Ezequiel abriu e começou. Está dito, como a rosa entre espinhos, Shirachirim, Cântico dos Cânticos, 2:2. Xuxaná está escrito lá. Shirachirim. Vamos ver aqui para a gente ver o corpo exato do texto. Shirachirim. É Cântico dos Cânticos, como nós conhecemos, não é? Então a gente sabe que Shir, ou Shira, é um cântico. Canção dos Cânticos aqui, 2:2. Ó, ele canta aqui, Ki Xuxaná, Beim, Harorim, Ken, Haiti, Beim, Havanot. Então, como um lírio, né, Xuxaná, entre os espinhos, assim é minha querida entre as donzelas. Veja, lendo na íntegra ali, parece que, inclusive, era o que todos pensavam, que o Shlomo ele estava fazendo uma canção para uma mulher, etc. Né? Enfim. Então, ele pergunta o que representa a rosa. Ele faz uma pergunta, o que realmente Kishoshana, ou seja, uma rosa entre espinhos, significa? Ele responde, é a Assembleia de Israel. Nós, na nossa inocência, a gente fala, é o povo de Israel, que não se sabe se esse nome foi encaixado num determinado tempo da história em relação a isso. Não se sabe. E amanhã, por isso que eu falo, amanhã não perca a aula, que vocês vão se impressionar com muitas coisas. Nas aulas passadas, a gente falou, não é, sobre países que não eram, falamos sobre o Líbano, não foi? E vimos que o Líbano não era o Líbano. E por isso que eu falo, não perca a aula de amanhã, e vocês vão se impressionar. Então a gente não sabe, ou sabemos, né, que a palavra Israel ela não significa bem uma nação ou um povo. E a gente já estudou sobre isso. Mas eu vou deixar isso aqui um pouquinho silencioso para a gente avançar. Por quê? Veja, Assembleia de Israel. O que é a Assembleia de Israel? Que significa Malhut. Talvez, eu não sei quantos alunos tem aqui, antigos ou novos, etc. Você nunca ouviu falar dessa palavra Malhut. Talvez quando você leia aqui no texto, você veja a palavra Malchut. E aí fica estranho, porque tem essa coisa do CH aqui, que é RR, na verdade. Toda vez que a gente vê
CH numa palavra transliterada do hebraico, a gente deve ler como RR. Então, Malhut. Veja, então ele pergunta o que é uma rosa? E ele responde, significa Malhut. Pois há uma rosa, ele diz aqui, e há uma rosa, são duas rosas. Assim como uma rosa entre espinho tem cores vermelhas e branca. A Assembleia de Israel, que é Malhut, consiste de julgamento e misericórdia. Veja só, quantas vezes a gente lê na Torá escrito, olha, ainda que seu pecado seja vermelha como escarlate, eu tornarei branco como a neve. Ele está falando o quê? Branco e vermelho. Ele está falando de dois sefirotes, Hesed, amor, branco, e ele está falando de vermelho, Gevurah, que é julgamento, que é o que todo ser humano está vivendo aqui nesse mundo. Momentos de perdão, alguns momentos de Gevurah, enfim, isso é todo mundo, tá vendo? E a Assembleia de Israel, o Malhut, consiste de julgamento e misericórdia. Assim como uma rosa tem 13 pétalas, aí eu paro aqui. Então, veja, é o nosso Malhut, é o nosso mundo. Malhut é a somatória, diz o Zohar, de todas as almas. Veja o que defragou todas essas guerras, todas essas separações raciais. E eu vou fazer aqui abrir aqui um parênteses e vou fazer um adendo de algumas coisas que durante esses 20 e poucos anos que eu tenho de caminhada de Torá, eu já me horrorizei. E mesmo fazendo uma análise de como eu vi e pensava as coisas antigamente, eu me envergonho. Ainda que parecia ser uma ideia tão boa, né, tão forte, ela caiu por terra, porque é aquela questão, eu tenho que ser o historiador, tanto espiritual, como também fazer a análise correta. Eu não posso ver uma briga entre um judeu e um muçulmano, sendo que o judeu que começou, e eu vou lá e falar, não, foi o muçulmano. Isso é desonesto. A própria Torá fala, mesmo a gente levando um literal, ele fala, todo aquele que seguir essa Torá é bendito e será salvo. Aquele que não seguir, seja judeu ou não judeu, mas no caso lá eles botam judeu, porque é um forte clamor dentro desses livros, sejam eles cristãos, muçulmanos e judaicos, onde eles têm que inserir a religião dele. Então, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, e junto vem os seus heróis. Lá no cristianismo, bota Cristo pendurado. Lá no islamismo, bota Maomé. Lá no hinduísmo, que não são considerados religiões, nenhuma que são fora dessas três religiões, islamismo, cristianismo e judaísmo, não são considerados religiões. A gente pode até um dia ter uma conversa mais profunda sobre isso. Mas eu estou botando eles também. Então, todos eles vão trazer o quê? A sua ideia sobre a sua religião. Eles enaltecem a sua religião, eles enaltecem os seus rabinos. Agora mesmo eu estava vendo, o cara foi lá não sei onde, nos Estados Unidos, foi na sinagoga lá 770, o pessoal já está enchendo a bola. Olha, o Ravi foi lá lá nos Estados Unidos e foi lá e falou lá. Eu fico olhando, cara, os caras enchem a bola legal, dos líderes, né? Mas tudo bem. É assim mesmo, é assim que tem que ser. As coisas só crescem assim. Ah, mas Moré, o senhor também enche a bola da cabala. Lógico, está escrito que Bel, né? Cabala que Bel me Sinai, né? Ou, perdão, Torá que Bel me Sinai. A Torá, veja, Kibel de Cabalá e a Cabalá foram entregues no Sinai. Por isso que eu falo muito da Cabalá, porque a Torá ela já está em evidência, pelo menos está começando a ficar em evidência agora. Porque até agora ela esteve sempre em evidência. Porque a Bíblia, ainda que traduzida, é a Torá. E vocês se lembram que ela é a Torá, mesmo mal traduzida, mas tem muitas fagulhas de luzes ali dentro. Agora, existe muita coisa mal traduzida para levar a pessoa a pensar outra coisa. Mas é a Torá também.
da lógica, mas Moré, quando a gente pega a Bíblia, se eu falar queima, queima, porque você não vai entender, é muita mistura ali dentro, mas tem fragmentos de Torá ali dentro. Alguns nomes, as histórias, mesmo que literais, estão ali dentro, dá para entender. Voltando. Então, o que significa que a Torá sempre teve em evidência, porque é um livro fantástico. Tem que se ter um entendimento aqui no que eu estou falando, gente, pelo amor de Deus. Eu não estou falando para as pessoas que estão ainda naquele nível, eu estou falando para pessoas que estão no nível de vocês que estão começando a estudar a Torá. Acaba lá. Então, o que acontece aqui? A gente vê que a Torá ela foi espalhada de forma boa ou ruim, tudo foi vontade do Eterno. Agora, voltando, os nossos sábios, há 1.200 anos atrás, eu não estou falando de judeus que liam a Torá no literal, eu estou falando de judeus que conheciam as profundidades e os anais da Torá e que mantiveram esse segredo guardado porque sabiam que tinha chegado a hora. Alguns até, quando liam, eles conseguiam avançar tanto no ensinamento da Torá, eles conseguiram organizar tudo. Aí vinha o Magid é uma alma de um judeu, um anjo, e falava, pode rasgar tudo e botar fogo, que não chegou a hora ainda. Aí ele olhava assim, um trabalho, imagina você chegar num trabalho de uma vida toda, ter que queimar, o que eles fizeram? Misturaram em todos os livros, disfarçaram com códigos e etc. Então, o que está sendo revelado para vocês aqui agora já está sendo revelado desde o ano de 1995. Para vocês, para alguns de vocês, talvez seja uma novidade, mas no Brasil, a Cabala ela foi massacrada, ela foi humilhada, ela foi colocada menor do que todas as coisas. Outro dia estávamos lendo um livro da Idade Média, do Ramak, onde ele falou que os cabalistas eram considerados um pouco menor do que os idólatras, os mentirosos, os feiticeiros e toda e qualquer pessoa que fosse vulgar em relação à Torá, os cabalistas eram considerados um pouco menor. Isso falado por ninguém mais, ninguém menos do que o Ramak. Esse é o nível de inimizade que existe entre a alma das pessoas literalistas para os cabalistas. Então, isso significa o quê? E você ia numa sinagoga, não tinha cabalista ali dentro. E tem todo um porquê disso. O que não vai dar para a gente falar ainda hoje sobre isso. Não, a gente foge totalmente do assunto. Inclusive, alguns cabalistas iam levar, poxa, gente, não é isso não, o povo de Israel não é isso que está falando, talvez seja isso que está gerando tanta perseguição para a gente falando que é uns povos separados, diferentes, não aqui, está falando que a Assembleia de Israel é malrute a toda a humanidade, porque a alma não tem cor. Ou eu não sei o que é definido como alma, né? Tem uma ideia de alma, ânimos, alma, é aquilo que anima a pessoa, é aquilo que dá intelectualidade, aquilo que define a pessoa, como ela vê o mundo, o universo, a sua sabedoria, a composição, tudo bem, biológica também é necessário. O que é que diferencia um ser humano do outro? A sua formatação, o tamanho da sua cabeça, do seu nariz, a cor da sua pele, enfim, mas dentro disso tudo existe uma alma a qual eles definiram que algumas pessoas não tinham alma. E que algumas pessoas dentro dessas castas, veja, até pelo seu padrão biológico, eu estou falando de biologia, não tinham a capacidade de entender o eterno. Sendo que, por incrivelmente ser fantástico, hoje eu estava falando dos milagres que acontecem, o que aconteceu hoje, eu falo para a Moral, olha, esse Deus que nós seguimos, ele é impressionante.
Mas quando eu falo isso, gente, eu não estou falando na emoção. Eu me emociono ao falar, eu me emociono ao ver, eu me emociono quando eu fico assim subjugado, não pelo emocionalismo, por uma sensação das coisas que vão acontecendo. Hoje, um rapaz de Portugal entra em contato comigo e fala: Poxa, Moré, eu não sei se 3 semanas ou 3 meses. Ele: Olha, eu não era muito cristão, eu não era muito religioso até os 42 anos, tive um AVC, fui para o cristianismo, não deu para mim, não fiquei muito tempo, fui para o judaísmo messiânico, não fiquei muito tempo, fui para o judaísmo ortodoxo, não fiquei muito tempo. E aí eu achei o canal do senhor. Tem 3 meses que eu achei o canal do senhor. Eu estou apaixonado. Moré, hoje, quando eu ia vindo, eu confesso para o senhor que eu nunca me preocupei com ninguém na minha vida. E hoje, quando eu vi 2 senhorinhas, lá eu não entendi muito bem, eu estava em outras, em outras elevações espirituais, fazendo outras gematrias aqui, e aí ele falou: eu parei para ajudar aquelas mulheres. Moré, eu nunca ajudei ninguém na minha vida. Eu fiquei, olhei assim, falei: poxa, é o mais bonito de tudo, não é o quanto essas aulas têm de intelectualidade, porque eu não acredito que tenha intelectualidade nenhuma. Né? Quando eu falo que eu me sinto os melhores dos menores dos homens, perdão, eu não falo isso em sentido de que eu estou fazendo cena, eu me acho o menor de todos os homens, Baruch Hashem por isso, porque eu nunca vi nenhum homem da Torá, nenhum homem da Torá como Moshe, o homem mais humilde do mundo. Outros que foram tão pequenos como Davi, que era o menor dos seus irmãos. E quando um sábio como Xinchão sobressaía e seu ego aumentava, ele era consertado ainda naquela vida, como foi com o caso de Xinchão. Então, a gente tem que ir por essa via. E a via dessa Kabbalah, ela cabe dentro desse sentimento, é todas as almas. Todo mundo que eu posso abraçar, é todo mundo que eu posso amar. Eu não posso. Eu vejo tantas pessoas falando que é o amor, eu fico impressionado como tantas palavras podem descrever o amor. O amor, sabe o que é? É quando você ama e ajuda. É quando você perdoa. É quando você não alimenta a mágoa daquilo que te feriu no passado. É quando você cura de verdade e tenta curar outra pessoa com esse amor. O que a pessoa vai fazer com isso? Se ela vai se vingar de você, se ela vai maquinar o mal contra você, se ela quer te destruir, deixa ela. Vai com amor. Porque foi assim que Moshe venceu. Porque Balaão era maior que Moshe. Mas quem contratou Balaque era maior do que Balaão. Imagine, uma pessoa contratada por um rei que era tão poderoso, no lado negativo, e contratou alguém que era mais poderoso do que aquele inimigo. E quem venceu foi quem? Quando eu diminuo, quem luta por mim é o Eterno. E às vezes, quando o Eterno, quando eu falo ele é Deus poderoso, é quando ele faz as coisas e você fica assim, caramba. E ainda deixa aquela marquinha gemátrica, sabe? Que você fala, caraca, não tem como. Não tem como as coisas, sabe? Mas voltando aqui para a aula. E isso está acontecendo na história de 8 bilhões e 200 milhões de pessoas, porque ninguém é mais especial que ninguém. Por que o Eterno escolheu a gente para estudar a Kabbalah e a Torá? Eu não quero usar aqui o termo que nós somos especiais. Talvez nós somos os piores, os menores. E talvez ainda não tenhamos percebido isso. Talvez todo mundo que está lá fora é maior do que nós somos. Mas a nossa alma tem uma necessidade tão grande do organismo dessa Torá e do Eterno. As nossas lutas, apesar de não serem tão visíveis, mas são tão monstruosas no mundo espiritual, que a gente não perceba, mas que o Eterno nos mantém agarrado com essa Torá. Ou talvez nós tenhamos aquela sensibilidade espiritual de saber que quando nos afastarmos dessa Torá será o nosso fim, porque somos pequenos demais. Mas voltando à aula,
Então, agora a gente descobre, nessa aula para os iniciantes, que o Eterno é Senhor de todas as coisas. A Ele pertence a misericórdia e a Ele pertence o julgamento. E tudo isso é para Malhut, que é a somatória de todas as almas. Se nós subirmos um pouquinho aqui, como nós lemos, nós vemos Malhut, é a somatória de todas as almas. E quando vai pular para Atzilut, fala, ó, o que está em Malhut? Tudo que está, tudo que é alma, tudo que tem energia, até das menores criaturas, tudo foi criado lá no mundo de Atzilut, que é um mundo maior. Segue aqui. Então, aqui é um local que é a rosa composto de uma rosa, de pétalas, de flores, né, de espinhos também. Então, como uma rosa tem 13 pétalas, assim também a Assembleia de Israel consiste de 13 propriedades de misericórdia. Está vendo? Então, por que 13 propriedades? Porque a palavra amor tem gematria 13, a Havá, circuncidando todos os lados. Está vendo? A circuncisão não é no membro sexual, é todos os lados, é circuncidado por esse amor. Afinal de contas, Elohim, aí está se falando do nome de julgamento, o nome do Criador alude a toda a sua atitude para com os inferiores, que somos nós, pela força do julgamento, como está escrito. No princípio, Elohim criou, então, nessa sentença, no princípio, quando ele refletiu, criou 13 palavras. Eu não vou para lá, eu quero fazer essa leitura bem rápida, porque tem essa aula já contando as palavras em hebraico, né? Então, ele fala assim, para cercar a Assembleia de Israel e protegê-la, são os céus e a terra estava vazia e caótica, e as trevas sobre a face do abismo e o Espírito. E aí lá, no hebraico, vão ter 13 palavras. Aqui também tem. Mas lá tem as letras certinhas, né? Em relação às letras hebraicas que compõem toda essa realidade física e espiritual. Até a palavra Elohim, em hebraico, a conjunção é ligada à palavra seguinte, portanto, o grupo assim formado é considerado uma só palavra. Então, essas 13 pétalas, que são 13 letras hebraicas, né, que são níveis de criação, não é algo tão simples, vão estar nessa condição. Então, veja, vamos continuar aqui, então. Como seu objeto de estudo, a Cabala toma a única criação, a única coisa que existe além do Criador, o próprio homem, ou o eu, o ego, e o investiga. Esta ciência divide o ser em partes, explica a estrutura das propriedades de cada uma e a finalidade da sua criação. A Cabala explica como cada parte da pessoa é chamada. A alma pode ser mudada de modo a se alcançar o objetivo da criação, o estado desejado por ambos, o Criador e o próprio homem, contanto que o último perceba um Criador. Perceba. Não existe no mundo uma ciência que possa descrever, seja gráfica ou analiticamente, mediante o uso de fórmulas, nossa sensação e desejos, e quão diversos e multifacetados eles são. Isto é, quão estáveis, imprevisíveis e absolutamente distintos eles são em cada um. Isto é, porque nossos desejos emergem em nossa mente e sensações em uma ordem gradual, em uma certa sequência, de modo que possamos reconhecê-los e corrigi-los. Nosso ser, nossa essência, o único fator que caracteriza um indivíduo, no entanto, ele está em constante mudança, e o que permanece é meramente uma casca externa animada. Por isso se diz que o homem nasce novamente a cada momento, ou seja, dependendo dos níveis, ele está avançando para o alto ou para baixo, ele se torna melhor ou pior a cada momento. Porém, se assim é, como encararíamos um ao outro? E como nós próprios nos veríamos? Como seria possível estabilizar algo dentro e fora de nós, se estamos mudando constantemente? E tudo o que percebemos é a função do nosso estado interior, que é uma pergunta. O Criador é a fonte da luz, do prazer. O que se aproxima dele o sente como tal, com prazer. Essas pessoas que se aproximam do Criador
e dessa forma os sentem são chamados cabalistas, do verbo lekabel, receber luz do Criador. Só podemos nos aproximar do Criador através da equivalência de desejos. O Criador é incorpóreo e só pode ser sentido com o nosso coração espiritual. Naturalmente, o que se quer dizer por coração não é um músculo que bombeia o sangue por nossas veias, mas o centro de todas as sensações do homem. Contudo, não se pode sentir o Criador simplesmente com o coração, mas apenas com um pequeno ponto nele. E esse pequeno ponto é chamado Moshe. E para sentir esse ponto, cada um deve desenvolver por si. Quando alguém deseja desenvolver, ele expande esse ponto, a sensação do Criador de sua luz pode penetrá-lo. Nosso coração é a soma de todos os nossos desejos egoístas. E o pequeno ponto em seu interior é a parte do desejo espiritual e altruísta, implantado das alturas pelo próprio Criador. É nossa tarefa nutrir esse embrião de um desejo espiritual, a tal ponto que este, e não nossa natureza egoísta, venha a determinar todas as nossas aspirações ao mesmo tempo. O desejo egoísta do homem se renderá e se contrairá. Isso mesmo, veja, se nós lutarmos para sentir o Criador e alimentarmos o desejo de doação, o desejo egoísta do coração se renderá, ele se contrairá e murchará e também diminuirá. Tendo nascido nesse nosso mundo, a pessoa é obrigada a mudar seu coração de egoísta para altruísta, enquanto aqui viver. Este é o propósito de sua vida. Mais uma vez, vamos trazer aqui sabe, sei lá, se você está jogando, se você está fazendo, preste atenção. Tendo nascido neste mundo, então a pessoa nasceu aqui, a pessoa, ela é obrigada a mudar seu coração. Então, não tem essa coisa de que eu vou me converter, estou esperando, ela é obrigada a mudar seu coração. De egoísta para altruísta. Enquanto aqui viver, ou seja, não é em outra vida, aqui, agora, nesse momento. Este é o propósito da sua vida. Essa é a missão da sua vida. Você não tem que procurar nenhuma outra missão, só mudar o seu coração de egoísta para altruísta. A razão por trás do seu aparecimento neste mundo é a finalidade de toda a criação. É só para isso que você apareceu aqui. Uma completa substituição do desejo egoísta por o altruísta é chamado, veja que lindo, quando conseguirmos o fim da correção. Vocês lembram? Que bonito essa cena, que lindo. Quando o Alisson falou, foi declarado para o Alisson, tal data você vai morrer, Alisson. Os céus falaram, acabou a sua missão. Quantas vezes eu falei isso? Né? Espero não estar sendo redundante aqui. Aprendi com Maria César essa palavra agora. Então, repetitivo, mas não tem como. Não tem como. Qualquer um de nós ficaríamos desesperados. O Eterno, olha, ao dia você vai morrer. Já estava até vendo, morrer, faz gematria, pelo amor de Deus. O que eu vou fazer? Eu vou morrer, eu tenho tanta... Não, um homem especial demais. Assim como muitos outros cabalistas. Ele falou para o Arizon começou a chorar. O Arizon não, o Raim Vital, perdão. Mestre, o que eu vou fazer? Eu estudei o judaísmo até agora, a vida toda. Meu mestre, agora que eu consegui entender a Kabbalah, o senhor só está 1 ano e 6 meses me ensinando, mestre. O senhor vai morrer, o que eu vou fazer da minha vida? Eu fiquei a vida toda, eu sou judeu, estudei em todas as escolas, fui para, sabe, fiz todas as festas, fiz Sukkot, fiz tudo, mas agora que eu te encontrei, cara, o Alisson, não, eu vim só para salvar a sua vida. E a gente não está falando de Raim Vital, um homem qualquer não, tá? A gente está falando de uma grandíssima alma, um rabino que nem se imagina quem era.
A gente não está falando de nenhum pastor, padre, filósofo, não, a gente está falando de um rabino aqui que, se não tivesse se apegado ao Arizal, teria criado os próprios documentos, as próprias formatações dele, como muitas fizeram. Mas ele se dedicou a seguir o seu mestre, porque ele tinha fé no seu mestre e ele sabia da capacidade do seu mestre. Porque o que o seu mestre ensinou, nenhum outro na vida que ele teve o ensinou. E aí ele queria realmente morrer, ele ficou desesperado realmente, ele não sabia o que ia fazer da vida dele. Mas o Alisson falou, eu vim só para discutir, consertar sua alma. Porque era ele, veja, o canal é um com o outro que traria o Zorra para nós. O Rai Vital falou para ele assim, exatamente, imagine, o Rai Vital não, o Alisson virar para você, o Alisson que tanto vem nos ajudar nas nossas aulas, virar para você e falar assim, então eu sou um mau professor. Imagine seu mestre falar para você, eu sou um mau professor, não soube te ensinar a Torá. Porque ele estava chorando que ele ia morrer. Mas talvez todo o mestre tenha que falar para os seus alunos quando eles têm raiva, quando eles brigam, quando eles... sabe? E talvez no momento de conversa você pode falar alguma coisa, alguma brincadeira que é super errado, mas quando você vê que a pessoa não perdoou, ela até diz que perdoou, quando ela está dando prejuízo nas pessoas, ela sabe que está machucando as pessoas, mas ela continua. Sabe? É como se, às vezes, são tão coisas tão bobas para a gente, que a gente não consegue ver com o nosso ego, e a gente tem que falar assim para o Eterno, abre o meu ego, tira o ego da minha frente, para que eu não machuque ninguém. E a gente pode machucar até as pessoas que ajudam a gente. Mas voltando, então ele começou a chorar, falou, poxa, o Arizon, tô te entendendo, não. Chegou o fim da minha correção, eu conheço o mundo da alma, eu sei para onde eu vou. Você está ainda no mundo do corpo. Você ainda está esperando ganhar na Mega Sena, você ainda está esperando... Não, isso aqui é a maior furada. É só uma ilusão, se liga mais no mundo da alma, tente amar mais. Quanto mais você assume o quê? O que falou acima? Mais formatação você tem junto do Eterno, mais amor você tem. Amar é muito bom, gente. Muito bom. E é só bom, é melhor para a gente amar os outros do que ser amado pelos outros. E o Arizal falou isso para ele, eu estou indo embora, é o fim da correção. E todos nós temos um grande medo do fim da correção. Por quê? Porque ainda não entendemos, ainda não amamos. Mas isso também não é escolhido. Pode ser que alguém nem tenha corrigido nada e é chamado porque não dá mais para fazer nada. Porque nós estamos aqui para quê? A pessoa, vamos ver de novo, ó, tendo nascido nesse mundo, a pessoa é obrigada a mudar seu coração de egoísta para altruísta, enquanto viver. Depois que morrer, já era. Este é o propósito da sua vida, o único. A razão por trás do seu aparecimento nesse mundo. A pessoa só apareceu aqui para isso. E a finalidade de toda a criação daqui, a gente já podia ir embora já. Já descobrimos o que é toda a Torá, o que precisa mais. Nós temos que estudar todos os dias. Como vencer o nosso ego para aprender a amar mais. De como nós vamos elaborar para, quando a gente coloca, olha, a cabala é a única solução
porque ela não vai te ensinar a acender vela de Shabat, nem fazer uma ralá na sexta-feira enquanto fala mal dos outros, ou pedir algum espírito para te ajudar nisso ou naquilo, porque você agora sabe que você é um anjo encarnado e a finalidade que você tem é essa aqui, que eu não vou ler de novo. Veja, uma completa substituição do desejo e desejo egoísta por amor. E esse é chamado o fim da produção. Acabou. Não tem mais morte, não tem mais sofrimento, as portas do Olam Rabá estão abertas para vocês. Muitas vezes, gente, a gente não entende muito bem a Torá. Quando o Eterno chega para Moshe e fala assim, Xerriê, Xerriê, eu sou o começo, o meio e o fim, eu sou o passado, eu sou o presente, eu sou o futuro. Quando a pessoa se corrige, ela não volta mais, ela já vai direto para o final. Não tem temporalidade no mundo espiritual, ela já está no Olam Rabá. Acabou, acabou. É estudar a Torá, é viver já lá na frente, é já estar além do tempo. Cada indivíduo, veja, cada um de nós, toda a humanidade, tá vendo? Toda a Malhut devem alcançá-lo nesse mundo. Acabou, não tem povo escolhido. Pelo amor de Deus, deixem isso entrar na cabeça de vocês. Deixa isso entrar na mão de vocês. Largue as guerras para lá, o colonialismo para lá, o chauvinismo para lá, amar sabe? Deixa isso para lá, isso não tem no Zorra. O que você tem que mudar é a sua internalidade. O outro você não pode mudar. Então, veja, toda a humanidade deve alcançá-lo nesse mundo juntos. Até que consiga isso, ele continuará. Até que ele consiga fazer isso, ele continuará, ele continuará a nascer nesse mundo, reencarnação após reencarnação. A Torá e todos os profetas, olha, a Torá e todos os profetas, eles só falam disso, exclusivamente disso. Não fala de povo separado, de que tem que acender vela no Shabat, de que tem que ter esse calendário, que tem que fazer aquilo outro, que tem que se vestir de judeu, tem que andar de lenço, não fala nenhuma dessas porcarias. Eles só falam disso. Amará, e tá lá, ó, Hillel falando. Foi lá um homem para o Shammai, como milésima vezes que eu repito isso aqui. Foi lá um homem falar com o Shammai. Shammai, me ensina a Torá enquanto eu estou numa perna só. Veja, Shammai é o rigor. É a Torá levada no livro somente escrito. Ele deu uma bronca naquele homem, aquele homem teve que sair correndo e foi para a escola. E Hillel, chegando lá, seu Hillel, eu fui lá no seu Shammai, ele falou, brigou comigo, mas o senhor pode me ensinar. Isso é uma brincadeira, isso é uma história, sabe, entre Torá oral e Torá escrita, enquanto eu estou com uma perna só. Hillel tranquilamente falou para ele, sim, fique em uma perna. Imagine a cena, ficou numa perna, amarás o Senhor seu Deus, acima de todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. O resto da Torá é a mesma coisa, é para você aprender isso. Entende? Mas se você está no ego e você não entende a doação e o amor, como que você vai amar o Eterno? Você não se encaixa com ele. E ele diz aqui, o método da correção só pode ser um. É chamado, olha que coisa bonita. Eu vou até mudar a cor aqui para a gente poder analisar melhor e deixar isso aqui mais focado. A Kabbalah. É a única forma. Você pode, eu falo com propriedade, ex-cristão, ex-rabino messiânico, ex-judeu, conhecedor do mundo espiritual. Não tem outro caminho.
Por isso, nesse pequeno texto tem tanta assertividade, porque todos os sábios que escreveram isso sabiam o que estavam escrevendo. Não é esses falsos profetas que ficam aí nos meios das religiões, pulando para lá e para cá e alimentando o ego das pessoas, até com muitas lágrimas. Esse é o sentido da vida. Veja, só pode mudar os seus desejos quem quiser mudá-los. Isso é muito bonito. Não, ninguém, só pode mudar quem quiser, quem deseja, quem acredita. O homem é criado como um egoísta, nenhum de nós escapou disso. Absoluto. Ele não pode adotar desejos diferentes de outras pessoas, nem do mundo que o cerca, pois todos ao seu redor são exatamente iguais a ele, egoístas. Nem tem qualquer vínculo com os mundos espirituais, pois tal vínculo só é possível através das propriedades mútuas, ou seja, você só encontra o eterno quando você deixar de ser egoísta, quando eu deixar de ser egoísta, quando todos nós pararmos de ser egoístas. O espiritual só pode ser percebido em desejos de doação altruísta. Por conseguinte, o indivíduo em nosso mundo não tem oportunidade de transcender o limite desse mundo por si só. Não adianta. Pode acender vela de Shabat, pode fazer cabana de sucá, pode ir para a igreja, cantar o hino que você quiser, pode fazer 1000 rezas de Terrilim, pode fazer o que quiser, não chega lá. É por isso que nos foi dada a Torá e a sua parte efetiva, Kabbalah, para ajudar o homem a alcançar os desejos dos mundos espirituais, a fim de criar um homem distanciado dele, de modo que tivesse consciência da insignificância e chegar por si só ao desejo de se elevar ao Criador e que concebeu a criação em forma de degraus descendente a partir dele, ou seja, o Eterno ele cria um homem com essa característica para que um homem deseje amar, para que ele deseje se conectar com ele, para que ele bote... Esse desejo não pode ser, hoje eu acordei bem, eu vou estudar Kabbalah. Não, os processos espirituais, os mundos profundos, as dores que vai se fazer sentir, o medo como de Abraão, que viu a escuridão, vai falar, meu Deus, eu não tenho outro caminho. Porque é a grande verdade. Eu não tenho outro caminho, além da Kabbalah, da Torá. E isso, ao mesmo tempo que é aterrador, ele é muito palpável. Imagine que você tem um penhasco imenso, aqueles que têm medo de altura, eu imaginando isso, mas só tem um caminho, só tem uma caverna, só tem uma passagem, a qual toda humanidade terá que passar. Os caminhos que você pode ver, outras pontes nesse penhasco, todas elas têm defeito. Ainda que você pense na sua intelectualidade, usando toda a sua vida como a métrica dessa ponte, quando chegar no último degrau, ele se romperá. E você cairá a todos os mundos espirituais, e lá do outro lado vai ser perguntado, você cumpriu a sua missão? Não, eu estava alimentando milhões de pessoas. Não, eu estava dando dinheiro, ajudando a igreja, o judaísmo, o catolicismo. Não, você espalhou a Kabbalah, você não percebeu que era para espalhar a Kabbalah. É a única solução, porque os degraus das outras coisas virão junto com isso. Não, mestre, ô Senhor, eu não divulguei nem um videozinho, eu não fiz nada. Eu estava interessado em consertar a minha vida. Mas os defeitos que tinha na sua vida, existe outro Deus além de mim? Os defeitos que tem foi eu que coloquei para vocês prestar atenção em alguma coisa que está errada dentro de você, porque se a gente coloca que a gente está distante do Eterno por causa da qualidade e forma, aquilo de luz que não entra no nosso tri, que acontece de problemas, é a falta de luz e a falta dele, porque ele é perfeito. É ou não é? Aí continua. A fim de criar o homem, aí a gente já leu aqui, né? Até que o homem deseje voltar ao seu Criador. A luz do Criador desceu por esses degraus e no mundo abaixo dele criou o nosso mundo. E nesse homem, o homem
Neste mundo, o homem, ao perceber sua insignificância, é isso aqui mesmo, ó, muita gente se acha que não, desejando ascender ao Criador. O homem, na medida em que almeja, ele aproxima-se do Criador, sobe pelos mesmos degraus por onde desceu a sua descida, deu a sua descida, ou seja, ele desceu das sefirotes, dos mundos espirituais.